Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Léxio Divina, ou leitura orante, que é a oração com a palavra de Deus, hoje com Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus são narrativas do chamado discurso Sermão da Montanha, proclamado por Jesus. E é interessante que todas as vezes que nós formos orar com essa palavra, meditar sobre a palavra de Deus, de uma maneira especial, começando pelo capítulo 5, nós não podemos deixar de lembrar algo importantíssimo. Essa é uma graça muito grande que eu encontrei lendo a explicação de Santo Agostinho sobre o Sermão da Montanha. Agostinho começa nos fazendo entender isso, que eu falei que é valiosíssimo. Não podemos jamais deixar de meditar sobre o primeiro e o segundo versículos para dar ênfase a todo o restante do Evangelho, todo o restante dos capítulos 5, 6, 7. Se não vejamos, vendo Jesus as multidões, e aqui é interessante, não é simplesmente a multidão, que já era, por si só, a compreensão de muita gente, mas as multidões é que não é de um povo só, são de várias nações. Jesus está aqui na Galileia, próximo ao Mar da Galileia, local que, geograficamente falando, o Mar da Galileia faz com que venham ali para a Galileia muitas pessoas de diversas outras cidades. Então estão aqui presentes muita gente de diversas cidades. Jesus subiu a montanha. Biblicamente falando, subir a montanha quer dizer se aproximar de Deus. E mais ainda, é na montanha que Deus fala ao seu povo. Ou seja, subir a montanha já dá entendimento. Vai haver uma manifestação divina, vai haver uma teofania, porque foi assim a narrativa de todas as teofanias. E ao sentar-se, ou seja, fala com autoridade,
fala de cátedra. Por isso que ele senta para dar a entender que é uma autoridade que vai falar. E, diante disso, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava dizendo. Esse pôs-se a falar, Santo Agostinho diz, não mandou mais recado por nenhum profeta, não usou mais nenhum mensageiro, agora é o próprio Deus que fala. Que coisa interessante. Deus a falar. E por que Santo Agostinho nos faz refletir, não deixar de pensar o que Mateus, com propriedade, fez questão de registrar? Porque o ensinamento que vem em seguida é um ensinamento totalmente contrário ao que no dia a dia nós pensamos e nós vivemos. Jesus vai fazer uma pregação do caminho de santidade. Aqui, quando ele diz felizes, algumas traduções trazem bem-aventurados, que é o mesmo significado. É o primeiro passo da santidade. Para ser santo, é preciso ter um coração de pobre. E é desse coração de pobre que vem o reino dos céus. É preciso ser manso. Quantas vezes a gente se irrita com muita facilidade. Não procuramos ter o domínio do nosso temperamento. Isso cabe para mim, cabe para você. Aliás, a gente ouvindo com esse entendimento, essa explicação acima, aí a gente tem que meditar cada uma dessas bem-aventuranças, que em 10 minutos não dá tempo, mas serve como uma alerta para nós, para entender, aqui é o caminho da perfeição, aqui é o caminho da felicidade, aqui é o caminho da santidade. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Aquela aflição que nos traz quando nos deparamos entre a vontade da carne e a vontade divina. O abrir mão do prazer momentâneo, o abrir mão do prazer mundano para fazer a vontade de Deus. E aí Jesus diz, esses serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que querem ter fome nesse sentido de querer fazer acontecer a justiça divina, que é misericordiosa. E aí ele diz, esses serão saciados. Em cada promessa, em cada bem-aventurança, vem uma promessa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que tiver misericórdia com o seu semelhante, o Pai do céu usará da mesma misericórdia para com ele. E bem-aventurados os puros de coração, os que não têm maldade no seu coração, os que não guardam rancor, os que não guardam ressentimentos, os que não guardam ódio, aquele que tem um coração puro. E a promessa de Jesus para esses, verão a Deus. Diante de todas essas bem-aventuranças, diante dessas promessas, qual a promessa que a gente faz agora com o Senhor? Que compromisso nós fazemos agora com o Senhor? Vamos nos comprometer com todas as nossas forças a meditar sempre no primeiro e no segundo versículos, porque é Deus a nos falar. Claro, se fosse um profeta já era grande coisa, um mensageiro já era grande coisa, mas mais ainda é o próprio Deus a nos falar. Façamos um compromisso de, em tudo, procurarmos fazer acontecer em nossas vidas a vontade de Deus. Vamos fazer um compromisso de procurarmos viver essas bem-aventuranças para sermos felizes já aqui, agora e eternamente. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.